Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da vossa parte e da parte do Duarte em particular. Ahm, e quero também louvar o Senhor por este privilégio de poder falar do tesouro maior que eu tenho na minha vida, que é a palavra de Deus. E entretanto, eu gostava de dizer, o Duarte falou acerca se tinha alguma coisa, gostava apenas de dizer só que eu ainda hoje falei com ele acerca de uma surpresa que vocês vão ter em breve, que vai ser muito boa e que espero que seja um valor acrescentado para as vossas vidas, todos vós, dos velhos como eu e dos mais novos, porque os velhos como eu também vão aprender, vão beneficiar daquilo. Vão começar por ler uma carta ou um testemunho, se quiserem, que deve ser por aí que se deve começar, acerca do estado da arte, como estão as coisas dos nossos jovens. Isto a propósito de um crente que, apesar de pregador e pastor, etc., quando o filho foi para a universidade, virou ateu. E a verdade é que a maior parte dos jovens não sabem responder às perguntas. Não sabem. Eles sabem versículos de cor, mas não sabem raciocinar biblicamente. E há um estudo que vai poder ajudar muita gente, mas depois sobre isso falaremos. O Eduardo depois vai se encarregar na parte da Igreja das Fonteirinhas, certamente. Entretanto, orem sobre o assunto, que nós estamos aqui a trabalhar deste lado sobre o assunto e brevemente espero que seja possível disponibilizar isso. Não sei se o Eduardo já leu. Já leste aquilo? Ainda não. Não tiveste tempo. Não. Lá depois leste, depois leste. Quando leres aquilo, Duarte, vais perceber o porquê da importância daquilo. Ora bem, eu hoje quero-vos falar, assim me ajuda o Senhor, sobre uma coisa que nos afeta a todos de uma forma geral. É uma coisa que nos bate à porta de todos. Stress. Nunca as pessoas tiveram tanto stress, sempre houve, mas nunca tiveram tanto como no nosso tempo. E hoje quero-vos falar sobre stress, mas acima de tudo quero falar-vos como vencê-lo, como combatê-lo. Como combatê-lo e como vencê-lo. Que isso é que é importante, porque falar de stress já toda a gente sabe o que é, não é? Mais ou menos. Agora, como vencê-lo, como combatê-lo e como vencê-lo, isso é que é aquilo que nós precisamos saber. O stress é viver sob pressão e sob tensão. E é assim que as pessoas estão a viver hoje. Estão a viver todas elas, de uma forma geral, sob pressão e sob tensão. Essa pressão é exercida por vários fatores e a tensão também. E é permanente. E isto tem sido um flagelo na nossa sociedade, afetando todo o mundo. A vida moderna está cheia de dificuldades, de prazos, de correrias, de frustrações, de exigências. É impressionante e eu podia aqui multiplicar tudo isto. Para muitas pessoas, o stress é tão comum que se tornou quase num modo de vida. Para muita gente já é um modo de vida viver esse stress. Então, agora com a internet, o stress tornou-se epidémico. E eu quero chamar a vossa atenção para isto porque a internet trouxe ainda mais stress e trouxe mais ansiedade, porque o stress e a ansiedade são irmãos gêmeos e andam de mãos ligadas. Ainda hoje, tive que ir à Quinta do Conde à tarde e pelo caminho, quando vinha para cá, há bocado, vinha a ouvir a Rádio Observador e na Rádio Observador alguém, curiosamente, estava a falar sobre stress. E particularmente a falar do problema do acesso à internet que está a ser condicionado aos jovens nas escolas. Não é por acaso que a internet está a ser vedada ou condicionada aos jovens nas escolas. É porque o efeito é tremendo. Mas não é só nos jovens, é nos velhos. Está toda a gente a padecer desta enfermidade. A internet tem coisas muito boas, mas cuidado, porque pode se tornar viral, no mau sentido da palavra, e infectar. Ora bem, o stress, causado pela internet e não só, é todo o mundo em que nós vivemos, prejudica a saúde, causa sintomas como ansiedade, causa dores musculares. Às vezes há muita gente que se anda a queixar de dores e não sabe de onde é que isso vem, mas eu posso vos dizer que muita dela vem do stress. Insónias, problemas cardíacos, dificuldade em concentração, tudo isto está relacionado. Ora bem, na parte física, muita gente padece de dores de cabeça por causa disso.
tensão muscular, dores de estômago e até algumas doenças desse foro do estômago, o chamado bruxismo, que é o ranger e o apertar desmesuradamente os dentes, até mesmo a dormir enquanto as pessoas dormem e padecem daquilo que se chama bruxismo, queda de cabelo, boca seca, aumento da frequência cardíaca, são uma série de fatores. É impressionante o que isto afeta no corpo humano. E depois na parte emocional e na parte mental. Ansiedade, irritabilidade. As pessoas irritam-se. Não é por acaso que no trânsito e tudo, qualquer coisinha, e há indivíduos que vão logo, partem logo para a violência. Pessimismo, depressão, dificuldade de concentração e perda de interesse. Ora bem, e depois há aos efeitos comportamentais. O isolamento, as pessoas nunca viveram tão isoladas e tão sós. Roer as unhas, que acontece a muita gente. Já falei das insónias, alterações de apetite e por aí fora. Não estamos numa aula de medicina, nem estou aqui como médico, até porque eu não sou médico, mas eu também leio e sei o que por aí se passa. O stress pode conduzir ao que hoje se chama burnout. E há muita gente a padecer de burnout. Como combater isto e como vencer esta epidemia chamada stress? Ora bem, para onde é que nós devemos olhar? Para a palavra de Deus, naturalmente. E na palavra de Deus, para onde é que nós devemos olhar? Para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo viveu a vida dele sob constante pressão. E eu quero vos dizer uma coisa: eu acho que não houve ninguém no mundo, nem nunca haverá alguém que vivesse tanto sob pressão como viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, olhamos para ele. Se calhar vamos aprender alguma coisa com ele. As pessoas estavam sempre a segui-lo. Queriam que ele as curasse, que as ensinasse. Ou pior ainda, queriam apanhá-lo em alguma armadilha e até queriam matá-lo. Vede a pressão contínua e constante em que ele vivia. Okay? Este era o clima em que ele vivia. E estou a falar apenas um pouco, só para dar uma ideia. A pressão e a tensão na vida do Senhor Jesus Cristo eram constantes. No entanto, se nós observarmos a vida dele na Bíblia, nós vemos que ele nunca pareceu perturbado com nada disso. Não sei se já repararam. Ele transpirava paz, equilíbrio, perfeição. Nem sequer parecia estar com pressa. Já repararam que ele nunca tinha pressa? Ao contrário dos que estão a padecer do stress, que andam sempre todos apressados. E ele não tinha pressa. Lidava com toda a pressão, com uma enorme paz, com um enorme equilíbrio. Fantástico. Ele disse: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Está aqui o segredo. Está aqui o segredo para nós também. O nosso problema é a nossa vontade. Isto é uma guerra tremenda com a nossa vontade. E ele dizia: eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se a gente buscar a vontade do Pai, quero-vos dizer que vamos ter um equilíbrio perfeito. Eu quero aprender a fazer o mesmo. E a pergunta que eu faço é: e tu também não queres aprender? Se aplicares estes princípios, que eu vou falar sobre eles, alguns deles, só vou falar de 3, o teu stress vai diminuir de uma forma abrupta e a tua alegria e a tua satisfação vão aumentar e vais ser uma pessoa feliz mesmo. Ah, já agora, ele disse: não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu não sei se vocês, eu já algumas vezes já disse isto. Nós somos tanto mais felizes quanto mais vivermos para os outros e não para nós. Mas é que isto é uma verdade lá para Alice. Podem dar as voltas que quiserem dar. Vocês serão tanto mais felizes quanto mais viverem para os outros do que para vós. Mas eu daqui a um bocado já vou desmontar esta parte também. Mas quero dizer isto porque isto é verdade. Mas eu quero vos dizer outra coisa. Que vocês serão felicíssimos, não é mais felizes. Vocês serão felicíssimos quando viverem para Deus. Não é para os outros. É para Deus. É para Deus. Não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Foi o que ele disse. Ok. Não é segredo
que os níveis de stress continuem a aumentar. Em todo o mundo, em toda a parte. E quando uma pessoa fica estressada, a pessoa não está no seu melhor. Uma pessoa estressada nunca pode estar no seu melhor. As suas relações, o seu trabalho, a sua saúde, o seu ministério, tudo sofre. Mas nós não precisamos de ceder ao stress. Eis então os 3 princípios para nós gerirmos o stress, segundo nós podemos ver e aprender com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, primeiro princípio, precisas de saber quem és. Este é o problema de muita gente. As pessoas não sabem quem são. E tu precisas de saber quem és. Eu preciso de saber quem sou. E eu sei quem sou. E vocês têm que saber quem são. O stress aumenta quando tu tentas ser quem não és. Este é um dos grandes princípios do stress. É quando tu tentas ser quem tu não és. E há muita gente a tentar ser quem não é. E isso gera um stress tremendo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o que testifico de mim mesmo. João 8,18. Eu não sei se disse a passagem de há bocado, para quem quiser apontar, que é João 5,30. Eu acho que disse, mas não tenho certeza. Mas este versículo diz que ele que disse: eu sou o que testifico de mim mesmo. Ele sabia quem era. Eu sou. Eu sou. Sabem que ele fartou-se de dizer eu sou? Só no Evangelho de João. Ele disse 7 vezes. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas ainda disse mais vezes que essas 7 estão associadas a alguma coisa. Bem, o Senhor Jesus Cristo não precisava que os outros validassem o valor que ele tinha. Ele nunca precisou que alguém validasse o valor que tinha. E eu não preciso de que os outros validem o valor que eu tenho. Também não. Por isso, nunca caias na armadilha de tentar copiar outros. Há muita gente a tentar copiar outros. Eu há dias ouvi uma declaração do Billy Graham, quer dizer, li, que nem sabia que ele tinha dito, e que foi curioso, até publiquei isso no meu mural, no Facebook, em que ele fala sobre ser um grande pregador. E ele diz assim: eu não me considero um grande pregador. Eu sempre apreciei grandes pregadores e sempre gostei de pregar como eles pregam, mas eu considero-me um pregador normal. Ele não quis imitar ninguém. Eu sou o que sou. E ele foi o máximo. Acho que todos os grandes pregadores deviam olhar para ele. Agora, o senhor não precisava que validasse o seu valor, tu também não precisas. Não caias da armadilha de copiar outros, nem de te comparar a outros. Por favor, não se comparem a outros. As pessoas têm muita tendência de se comparar a outros. Isto tudo gera stress. Sabes que Deus te fez único? Não existem dois de ti. Tu és único. E com um propósito. Não somos únicos por acaso. Nós somos únicos para um propósito único. E o Senhor Jesus Cristo morreu por ti e por mim. Isso mostra o nosso verdadeiro valor. Quando Ele morreu por mim, isso mostra que eu tenho um valor incrível. E vocês também. Porque Ele morreu por vós. Primeiro, para tu reduzires o stress, precisas de saber quem és. A tua família, os teus amigos, a tua cultura onde tu vives, vão sempre tentar transformar-te em alguém que tu não és. Alguém que Deus nunca quis que fosses. Eu preciso saber quem sou, mas preciso saber quem sou diante de Deus. Porque Deus é que me diz quem eu sou. E Deus não quis que tu sejas aquilo que tens sido. Repito, família, amigos, cultura vão tentar transformar-nos em alguém que Deus não quis que nós fôssemos quando Ele nos criou. E isso vai acontecer se não souberes
quem és em Cristo. E sabem que uma identidade confusa, que é onde as pessoas vivem, as pessoas não têm noção. As pessoas vivem numa identidade confusa. E essa identidade confusa é geradora de stress. Stress. Epá, eu aqui queria parar e queria até estender-me um bocado, mas não posso por causa do tempo. Mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Qual é a tua identidade? Ai, 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 vocês têm que pensar qual é a vossa identidade, a sério. O Senhor Jesus Cristo sabia exatamente quem ele era. E ele, repetidas vezes, definiu-se a si mesmo, dizendo coisas como: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida. Lemos isto em João 14:6, 10:9, 6:35 e por aí fora. Quando tu não sabes quem és, tu tendes a tentar imitar os outros e tendes a tentar comparar-te com os outros. Eu, quando sei quem eu sou, eu não tenho que imitar ninguém. Eu não tenho como comparar a ninguém. Até porque eu sou único. Quando eu descubro quem eu sou, uma das coisas que eu vou descobrir é que eu sou único. E aqui não há imitação nem comparação. Está fora da equação. Porque eu sou único. Tentarmos ser alguém que não somos faz-nos sentir inferiores. Ou até, que não é menos mal, superiores. Quando nos tentamos medir pelos outros. O apóstolo Paulo falou muito disso, que não se media pelos outros. Porém, Deus criou-te para seres tu, com o teu conjunto único de forças, virtudes e fraquezas. Não há mais ninguém como tu no mundo. Não existe um segundo tu. Não existe. Não existe nenhum clone de ti. Não há. Olha, tu tens uma impressão digital única. Sabias disso? Todos nós que estamos aqui, as nossas impressões digitais são únicas. Ninguém tem impressão digital igual à nossa. Mas a nossa impressão digital única não é apenas física, é também espiritual. Nós temos uma impressão digital espiritual única. Nós temos uma pegada única. Nós temos uns olhos únicos. Nós temos uma voz única. Deus nunca faz cópias. Tu és único. E é uma coisa impressionante. Como é que Deus nos faz, até fisicamente, quanto mais espiritualmente? Se tu ignorares isto, colocas dois problemas a Deus. Eu já falei disto algumas vezes. Se tu ignorares quem és, e se tu não reconheceres quem és, além de teres stress, vais colocar a Deus dois problemas. Ele vai ter alguém que ele nunca quis ter, que é o que tu provavelmente tens sido. Tu tens estado a ser alguém que ele nunca quis que fosses o que tu estás a ser. E outro problema é ele não ter quem ele quis ter. Ele quis-me ter como ele quer. E não está a ter-me como ele quer que eu seja. São dois problemas. Segundo princípio, sabe para que estás a viver. Primeiro, saber quem és. Segundo, precisas de saber para que é que tu estás a viver. Nós estamos todos aqui a viver. Todos que estamos aqui estamos a viver. Não é? O coração ainda bate. Pulmão ainda mexe. Não é? Circulação funciona. Eu com o Vladimir costumamos brincar um com o outro sobre estas coisas. Agora, uh, se estás apenas a tentar agradar, nós estamos a viver. Mas a questão é, nós sabemos para que é que estamos a viver. Estamos a viver, mas estamos a viver para quê? Só para viver? Estamos a viver para quê? Eu sei, eu posso aqui multiplicar. Alguns estão a viver para o dinheiro, estão a viver para a saúde, estão a viver. Bem, eu podia continuar. Vamos ficar por aqui? Chega. Se estás apenas a tentar agradar às pessoas, acabarás por desiludir alguém. Ouve, não tentes agradar às pessoas.
Porque não vais agradar toda a gente. O Senhor Jesus Cristo não agradou toda a gente. E achas que és tu que vais agradar a toda a gente? Nunca conseguirás agradar a toda a gente. Portanto, simplifica a tua vida de uma forma muito. Olha, é tão simples, a sério. Às vezes é como o ovo de Colombo. Ninguém conseguia pôr o ovo em pé, não é? E o Colombo chegou lá, pimba, pôs o ovo em pé. Era tão simples. Depois dele pôr, toda a gente punha, não é? Pois é. Nunca conseguirás agradar a todos, portanto, simplifica isso, vivendo apenas para Deus. Como é tão simples? É só viver para Deus. É viver para Deus. Não vivemos para mais nada. Para Deus. Para aquele que te criou. Para aquele que te comprou. Para aquele que te salvou. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu não procuro fazer a minha vontade, disse ele, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,30. Ele mesmo disse em Hebreus 10,7. Eis aqui venho. Do princípio do livro está escrito de mim. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Estamos a viver para quem? Para quê? Ele vivia para fazer a vontade do Pai. Deus espera que tu faças o mesmo. Sabem o que é que Pedro disse um dia? Disse isto, cito, 1 Pedro 4,2. No tempo que vos resta na carne, e já agora isto veio a propósito. Eu estou a falar para pessoas que já não a viver na carne há algum tempo. Ok? Todos vocês, eu também. No tempo que vos resta na carne, olha que já não vos resta muito tempo. Mas no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Está aqui o segredo. E diz mais. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. 1 Pedro 3,17. Olha o exemplo de Paulo em 2 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Jesus. Eu sabia quem era. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Vamos aqui pôr o vosso nome, ok? Vou pegar aqui no nome do meu amigo Armando. Armando, desculpa lá a minha liberdade para usar o teu nome. Armando, vírgula, não posso dizer apóstolo de Jesus Cristo, mas ele é que vai ter que dizer, mas não vai dizer aqui nem vai dizer a mim. Armando, qualquer coisa, pela vontade de Deus. A grande questão é, Paulo sabia o que é que ia pôr no meio. Apóstolo de Jesus Cristo, ele sabia que era. E tu és o quê? O que é que tu és? Como é que te defines? Quem és tu? Sabes quem és? Pela vontade de Deus? É pelas Escrituras que nós podemos conhecer a vontade de Deus em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Porque a vontade de Deus tem muitas dimensões. Primeiro Tessalonicenses 4,3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Vejam o que é a vontade de Deus. Abster da prostituição, a vossa santificação, dar graças em tudo, é da vontade de Deus. E Epáfras, por exemplo, que era um grande homem de Deus, como vocês sabem, companheiro de Paulo e amigo, orava muito. Epáfras foi um dos fundadores da igreja em Colossos, provavelmente o principal. Epáfras orava e lemos assim: para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade. A vontade de Deus é muito ampla. Hein? Ele orava para que os crentes fossem perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Paulo diz para fazermos de coração a vontade de Deus em Efésios 6,6. De coração. Alguns é uma chatice. Fazer agora a vontade de Deus. Eu gosto tanto de fazer a minha vontade. Até fazemos a vontade dos outros. De Deus é que a gente. Parece que de Deus é que ninguém gosta de fazer a vontade. Não sei porquê. E é melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não percebo. As pessoas estão ébrias ou. O que é que aconteceu? Bem, Atos 3,36. Vamos recuar um bocado de tempo atrás, ok? Na história. Vamos ao tempo do rei David. A Bíblia diz isto dele.
Na verdade, tendo David no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Ah, irmãos, como estás a servir? Como estás a viver? Como estás a servir e a viver? Segundo a vontade de Deus, como David? Romanos 12:2, já fiz referência a isto. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esta cabeça tem que mudar o chip. Temos que passar a pensar de maneira diferente do que temos pensado. Temos que pensar à maneira da Bíblia, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela vontade de Deus. A vontade de Deus transforma-nos. A vontade de Deus não é o que eu quero. A vontade de Deus vai fazer de mim o que eu não sou. A vontade de Deus transforma-me. Depois de saberes quem és, também precisas saber para que é que estás a viver e para quem estás a viver. Quando não sabes para quem vives, tentas agradar a toda a gente. E quando tentas agradar a toda a gente, não consegues. E então entras em stress. Lá está outra razão de stress. Isso causa um stress enorme, porque ninguém consegue agradar a todos. O Senhor Jesus Cristo sabia para quem vivia. Diz assim a Bíblia, João 5,30. Não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Quando tu vives para aquilo que eu chamo um público, ouçam bem, nós estamos a viver para um público, mas que público é que a gente vive? Um público, o segredo está em viver para um público de uma só pessoa. É Deus. Esqueçam os outros. Quando nós vivemos para um público de uma só pessoa, que é Deus, a vida torna-se simples. O stress diminui e acaba. Porque o teu único dever é fazer aquilo para o qual Deus te criou, agradando-lhe. Que Deus nos ajude. Opa, estou aqui a falar convosco, eu estou no mesmo barco que vocês, no mesmo desafio. Isto é fantástico viver isto. Queres viver como o Senhor Jesus Cristo viveu? Com menos stress? Sem stress, melhor direi, porque ele não vivia com menos stress, ele vivia sem stress, em paz. Então sabe, primeiro, quem és e, em segundo lugar, para quem estás a viver. E agora, nesta fase, há algumas perguntas que eu gostava de que tu fizesses, eu gostava que respondesses a ti próprio. Alguma vez deixaste que outra pessoa, como a tua família, os teus amigos, a tua cultura, ou o que quer que seja, definisse quem tu és? Qual foi o resultado disso? Qual tem sido o resultado de deixares que outros te definam? Para quem estás a viver hoje? Como é que isso está a resultar para ti? Quais são as consequências? Quais são os resultados? Quais são as vantagens ou desvantagens? Conheces alguém que sabe exatamente quem é e para quem está a viver? O que há de inspirador nessa pessoa? Ou não? Ou sim? Terceiro princípio e último. Sabe qual é o teu chamamento? Ou seja, sabe qual é a tua chamada? Ou seja, sabe qual é a tua vocação? Não a vocação genérica. Há uma vocação que é comum a todos. A nossa vocação, por exemplo, comum a todos, é celestial. Mas há uma vocação específica individual. Há uma chamada específica. Deus chama especificamente cada um de nós para alguma coisa. Não é por acaso que somos membros do corpo. Um membro tem uma função diferente de outro membro. O apóstolo Paulo não diz somos todos olho. Não somos todos olho, pois não. Então temos funções diferentes. Temos chamamentos diferentes. E Deus moldou-nos de uma forma específica para um chamamento específico. Por isso é que preciso saber quem sou. O que é que ando aqui a fazer? Qual é o meu papel no corpo de Cristo? O Senhor Jesus Cristo compreendia a sua chamada. Ele disse, eu sei de onde vim e para onde vou. Tu sabes de onde vieste e para onde vais? Tens essa noção clara? João 8,14. Descobre a tua chamada específica e dedica a tua vida às coisas que te aproximam desse propósito, que confluem para esse propósito. Tu geres o stress conhecendo a tua chamada, a tua vocação específica. Eu digo-vos uma coisa.
Aquelas pessoas que ainda encontram alguns que dizem assim, eu não sei o que é que Deus quer de mim. Epá, essa gente vive num stress tremendo. Eu se estivesse nessa, calma aí. Pronto, não vou condenar ninguém por causa disso. Naturalmente. Mas quero encorajar. Tu podes saber qual é o teu dom. Podes e deves. Agora, tens que andar mais perto de Deus. Porque isso descobre-se andando com Deus. E andando com a sua palavra. Eu não vou agora aqui entrar em pormenores, senão desviava-me do meu propósito agora neste momento. Sei de onde vim e para onde vou. Para muitas pessoas, a vida moderna, como vocês sabem, é muito acelerada, é uma correria, cheia de pressões por todos os lados, como eu disse no princípio. Mas tu sabias que podes encontrar o antídoto para esse stress moderno neste livro maravilhoso que é a palavra de Deus, que é a Bíblia? Abre a Bíblia e lê sobre a vida do Senhor Jesus Cristo. E vais aprender muita coisa com ele. Ele viveu sob constante pressão, mas lidou sempre com ela em paz. Eu já disse isto, mas não quero mais repetir, porque ele sabia qual era a sua vocação. Ele sabia qual era a vocação dele. Ele sabia para o que tinha sido chamado. E ele concentrou a sua vida em torno dessa vocação. Não se desviou um milímetro. Ora, se eu não sei para o que fui chamado, eu vou fazer o quê? Não vou ter uma vida de concentração. O meu propósito não vai ser concentrado, vai ser disperso. Há muita gente que anda a viver dispersa. Há muita gente dispersa. Dispersa porque ora vai para a esquerda, ora vai para a direita, ora vai para cima, ora vai para baixo, vai para todo lado e se calhar não vai para o sítio que Deus quer que vá. Isso gera stress. E ele sabia qual era a vocação dele. Ele disse: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Ele disse profeticamente, pela pena de Isaías, sabem o que ele disse pela pena de Isaías? Isaías profeticamente, falando dele, ele, Senhor Jesus Cristo, disse profeticamente: pus o rosto como um seixo e sei que não serei confundido. Ele tinha o rosto dele como um seixo, estava fixo, firme. Não vou ficar confundido. Muita gente está confundida porque não sabe, está muito baralhada. Não era assim com ele. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse. E ele concentrou-se naquilo que ele sabia que Deus queria que ele fizesse. E eu tenho que me concentrar naquilo que eu sei que Deus quer que eu faça. Tu sabes para que é que Deus te chamou? Ele chamou-te a fazer o quê? Sabes? Epá, eu não dormia, então é que eu ficava mesmo em stress. E eu ia ficar em stress até descobrir isto. E não ia descansar enquanto não descobrisse isso. Não importa quem sejas. Todos que estão aqui foram chamados por Deus. Independentemente da vossa história. Todos fostes. E Ele colocou-te na Terra com uma missão específica e moldou-te para cumprir essa missão. Deixa que Deus traça o teu rumo. Por isso, eu digo muitas vezes que só vou para o norte, aí onde vocês estão, andam muitos a chatear no juízo. Eu só vou para o norte se o Senhor me levar para o norte. Se o Senhor me empurrar para o norte. Ainda agora há dias falei com o Eduardo sobre isto, quando estive aí. Só se o Senhor me levar, só se o Senhor me empurrar. Não vou ser eu que vou estar, olha, hoje-me na cabeça, vou fazer a minha vontade. A malta sair para o norte, vou para o norte. Não vou fazer isso, não quero que Deus me livre. Na minha vida sempre procurei fazer aquilo que Deus quer que seja feito. E nunca fiz nada para vir para o sul e também não vou fazer nada para ir para o norte. E reparem que eu não fiz nada para vir para o sul, foi Deus que me trouxe. E se eu vos contar a história como é que eu vim parar ao sul, vocês veem mesmo que foi Deus, não fui eu. Eu não tive nada a ver com isto. Pelo contrário, eu fiz tudo para não vir para o sul. Mas Deus trouxe-me para o sul. Portanto, se ele quiser que eu vá para o norte, ele há de fazer tudo para eu ir para o norte. Não sou eu que vou fazer. Ok? É por isso que eu digo a muitos isto. Nunca gostei de ser eu a decidir a minha vida. Cada vez mais quero que seja Deus a decidir a minha vida. É para Ele que eu vivo. Para a sua chamada, para o seu propósito. Deus concedeu-te a ti e a mim uma combinação única de dons espirituais, de aptidões, de personalidade, de experiências que Ele quer usar, como Ele quer.
Deus não quer que vivas movido pela pressão do mundo que te rodeia, mas Ele quer guiar-te pelo seu propósito para a tua vida. O propósito que Ele tem para a tua vida, porque é um propósito que é comum a todos, mas é um propósito específico para cada um de nós, pela tua vocação, pela tua chamada, específicas. O apóstolo Paulo escreveu que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Epá, se Deus nos chamou com uma vocação, Ele diz, anda digno dessa vocação com que foste chamado. Como é que vocês têm andado? Vocês acham que andam dignos da vocação com que foram chamados ou não? É para não me respondam a mim. Vocês têm que responder isso ao Senhor. E eu também. Estou a andar digno da vocação com que Ele me chamou? Grande pergunta é esta. Depois de nós descobrirmos qual é a nossa vocação, e eu volto a dizer, eu não dormi esta noite se eu não descobrir qual é a minha vocação. Depois de eu descobrir qual é a minha vocação, eu preciso de me concentrar nessa vocação. Focar-me no que realmente importa e não andar disperso a fazer não sei o quê, como uma barata tonta que não sei o que é que anda a fazer. É fácil nós distrairmos. É fácil nós enchermos a nossa vida com coisas boas. Há muita coisa boa com que a gente pode encher a nossa vida. Todas as coisas não são lícitas, mas será que todas convêm? Mesmo apesar de boas? Serão as melhores? Eu não estou aqui para ter coisas boas, eu quero ter as melhores. E as melhores são as que derivam de eu fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo sabia que uma vida poderosa é uma vida focada. Ele pôs o rosto como um seixo, lembram-se? Ele tinha uma vida focada. Ele mesmo disse. Lemos na Bíblia acerca dele, não é ele que diz. A palavra de Deus é que diz dele. Em Lucas 9,51. Aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, ele, o Senhor Jesus Cristo, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. E o rosto como um seixo. Firme propósito de ir. Assim deve ser eu. Alguém dirá assim, esse foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi, não. Olha o apóstolo Paulo. Ele expressa a mesma ideia. Quando ele diz, uma coisa faço. Uma. Eu não ando aqui como barata tonta. Uma, duas, três, quatro, cinco, já nem sei qual é que eu vou. Uma coisa eu faço. Filipenses 3,13. Ele não disse assim, estou envolvido em 40 coisas e agora já nem sei qual é que é de fazer. Ele disse, uma coisa faço. Isto, chama-se foco. Foco, se quiserdes, para usar a linguagem bíblica, pôr o rosto como um seixo. Tanto o Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo compreenderam este princípio. Sabem que não temos aqui uma física, está ali a minha Cláudia, a minha sobrinha, minha rica sobrinha, atenção, ao lado do meu rico sobrinho, o Pedro. Está ali a Cláudia que é física, além de química, já nem sei o que é que ela é, mas ela é todas essas coisas que estão aí ligadas. A Cláudia está ali e sabe muito bem, melhor do que eu, que a luz difusa tem pouco poder. Nós somos luzes. Vocês são a luz do mundo, disse o Senhor. E ainda no domingo, e eu gostei muito do Francisco, quando ele disse que nós somos astros. Gostei daquilo. Francisco, um grande abraço para ti, que foi muito abençoado e muito edificado. Mas, e o Francisco falou de nós como luzes. Até falou como astros. Quem não ouviu, vá ouvir, porque já está publicada a mensagem e ouça. E aqueles que ouviram, ouçam outra vez. Sabem que a luz difusa tem pouco poder. Uma luz difusa não tem poder nenhum. E nós muitas vezes somos luz, mas uma luz difusa. A luz concentrada, a luz concentrada, com foco, a luz com foco. Por isso é que as lanternas chamam-se foco, porque aquilo focaliza mesmo. Hein? Focaliza. A luz concentrada tem um poder enorme. É por isso que a luz, quando os raios de sol, que são luz, os raios de sol, quando são concentrados numa lupa, pode queimar papel. E por isso é que a luz concentrada num laser
pode cortar aço. O poder é tremendo. Irmãos, queridos irmãos, além de andarem cheios de stress, andam sem propósito, andam como baratas tontas e sem eficácia nenhuma no vosso ministério. Pensem nisto. Se te sentes estressado hoje, pode ser que isso esteja a acontecer porque a tua vida está sem foco, sem poder. Tira tempo para discernir qual é a tua vocação, a tua chamada específica. Concentra a tua vida em torno dessa chamada e foca-te nela. E descobrirás que o teu stress vai desaparecer e a tua eficácia vai aumentar. Mais umas perguntas para vocês pensarem se quiserem. O que é que o Senhor te chamou a fazer? É uma pergunta que tens de responder. Epá, vocês têm que se habituar a responder a perguntas. Esta é uma delas. O Senhor chamou-me para eu fazer o quê? Deixa-me só dizer uma coisa. Aquele programa que eu falei no princípio e que eu espero que seja disponibilizado para quem quiser beneficiar dele. Já agora, atenção aos pais, atenção aos filhos, atenção àquele programa. Vocês comecem, se eventualmente enverdarem por esse programa, comecem por ler a carta inicial. E, uh, e vocês vão reparar que o problema de muita gente na escola dominical é que sabem versículos de cor, sabem até algumas verdades teológicas, mas não sabem pensar. Não pensam. E por isso é que chegam à universidade aquilo é um estrondo. Ou se aparecer alguém na rua que lhes faça certas perguntas, estão arrumados. E vocês vão ver que aquele acontecimento que aconteceu naquele caso que a carta fala, levou alguns que já eram crentes velhos a quererem também fazer aquele estudo. Para também passarem a saber dar respostas, como algumas crianças. O que é que o Senhor te chamou a fazer? Não sabes responder? Isso é grave. Quem não souber responder a esta pergunta, o que é que o Senhor me chamou a fazer, é muito grave. Pode ser uma vocação para toda a vida, ou algo específico para esta fase. O Senhor, muitas vezes, pode eventualmente ter uma vocação para toda a vida, ou pode por fases. Agora quero que faças isto, agora quero que faças aquilo. Se não tens a certeza da tua vocação, faz uma lista dos teus dons espirituais, das tuas capacidades, das tuas aptidões. Analisa a tua personalidade. Analisa e pesa as tuas experiências. E talvez isso te possa ajudar a chegares lá onde precisas de chegar. De que forma tu podes concentrar na tua vocação esta semana? Duarte, já não digo mais nada. Já chega. Que Deus nos ajude. Isto tem mais, mas ficamos por aqui. Só quis falar em 3 pontos.